Muito boa noite. Muito bom a gente estar entre amigos, buscando o melhor caminho. Não tem coisa melhor do que isso. Boa decisão, ótima decisão, mesmo numa noite de chuva. É muito importante que a gente consiga viver bem. Viver bem é tomar boas decisões. Parabéns pela decisão de ter vindo. A todos nós e a quem nos trouxe aqui, porque tem os encarnados que nos sugeriram de vir aqui hoje, tem os desencarnados que certamente abriram o caminho. Tem alguns que não querem que a gente venha e tem outros que querem. A esses a gente agradece e se integra com eles nesse caminho que é para nós e para eles também. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito nosso, talvez o mais essencial de nós, que são as emoções e os sentimentos. As emoções e os sentimentos são forças poderosas nas nossas vidas. Eu trabalho na justiça e os juízes sempre falam que os crimes passionais, eles são os mais democráticos que tem. Pessoas de todas as classes, todos os níveis culturais, todos estamos passíveis de tomar uma decisão no calor das emoções e às vezes essas decisões são trágicas. Entender-nos quer dizer fazer uma pesquisa constante e profunda sobre as nossas emoções. Que emoções têm tomado as nossas vidas? Que emoções nos têm dirigido? É claro que não é uma palestra que vai resolver essa questão, mas a função da palestra não é dar respostas, mas ao contrário, levantar mais dúvidas, dar mais elementos para as nossas próprias pesquisas. E a pesquisa mais importante, o conhecimento mais importante para uma criatura é o autoconhecimento. Já disse Jesus, conhece a ti mesmo. O oráculo de Delfos, 500 anos antes de Jesus, já recomendava o mesmo. E Kardec, quando perguntou para os espíritos qual era o caminho mais apropriado para a evolução da criatura, eles colocaram a mesma resposta. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando ele falou um sábio da antiguidade, na verdade foram muitos os sábios da antiguidade, como eu falei aqui, só alguns. Todos os grandes luminares nos deram esse caminho. Dentro de nós está o grande desafio, a grande fronteira, a grande descoberta do ser humano, para além das tecnologias, dos continentes que foram descobertos, está a nossa própria descoberta. Quem somos nós? Pergunta a filosofia. E parece uma questão teórica, mas não tem nada de teoria. É a questão mais prática das nossas vidas. Basta dizer que nós, apegados na superficialidade, para essa pergunta damos respostas obrigatoriamente superficiais e infelizmente não condizentes com a verdade. Nós pensamos que somos homens ou mulheres, brancos ou negros, brasileiros ou argentinos. Pensamos que nós nos identificamos pelo nome e pelo sobrenome. Como em qualquer roda de apresentação, você vai se apresentar, você já se apresenta dessa forma. Só que o espiritualismo de todos os tempos sempre falou: isso não é você. Eu não sou nada disso. Nós apenas estamos brancos, homens, mulheres, negros, japoneses, brasileiros, argentinos. Essa é uma condição momentânea que não pode se confundir com o eu de verdade, assim como nós não nos confundimos com a roupa que ele veste. Ninguém pode falar que ela é vermelha ou que ela é azul. São apenas as roupas, e nós também não deveríamos nos confundir com a roupa carnal que a gente está usando. Isso certamente não somos nós. Mas essa roupa carnal dá a base dos sentimentos e das emoções. Qual é a base dos sentimentos e das emoções? São as sensações.
É a partir do que a gente toca, do que a gente cheira, do que a gente saboreia, do que a gente vê, que a gente vai estabelecendo emoções nas nossas vidas e nas nossas relações. A gente, certamente, se tivesse que fazer uma lista dos nossos momentos mais felizes, iam estar pessoas e nós mesmos nos momentos em que nós tivemos as melhores sensações. Não há sensação talvez mais importante do que aquelas que nós tivemos já desde o início da vida. A sensação do colo da mamãe, a sensação do seio materno, antes disso a sensação da gestação. A gente não lembra, é claro, mas se for feita uma hipnose, você vai ter memórias de alguns fatos dentro da própria barriga da mãe. E aquelas sensações foram forjando as emoções. Uma das emoções mais fortes que nós temos é pelas mães. Não só o famoso amor de mãe ou amor pelas mães, mas também as raivas, a sensação de falta, que povoam os consultórios médicos, psiquiátricos e psicológicos. É muito mais comum do que você imagina que as pessoas tenham mágoas da mãe. Porque os irmãos, se reunindo, eles têm uma única certeza: a mãe preferia o outro. Só que o que pensa assim, esquece que o outro também pensa assim, e o outro do outro é ele. E no decorrer da vida toda, a gente, na medida que vai expandindo a quantidade de pessoas que vai nos dando proteção, que vai trocando as nossas fraldas, que vai nos acolhendo, que vai nos dando de comer, vão aumentando as sensações e vão aumentando as emoções que decorrem dessas sensações. A nossa vida vai sendo povoada de outros personagens que não a mãe. Porque no primeiro momento a mãe somos nós. Nós não temos diferença entre nós e a mãe. Dentro da barriga, a gente sente medo quando a mãe sente medo. A gente sente fome quando a mãe sente fome. A gente respira quando a mãe respira. Na verdade, daí vem o grande mito do amor romântico, onde eu e você somos um. A gente só é um com uma outra pessoa onde? Na barriga da mãe. É isso a psicologia, a psicanálise aponta como a nossa grande matriz. Esse grande modelo de amor que a gente tem ainda hoje é esse modelo de viver a unidade, coisa que nós trazemos da experiência gestacional. Mas gradativamente essa separação da mãe e do filho vai acontecendo. Com o nascimento, não é? Não. Com o nascimento acontece com a ruptura do cordão umbilical o primeiro ato simbólico dessa separação, mas a união ainda continua. É muito comum que mulheres no período de amamentação, se estiverem em outro lugar longe dos filhos, começa a sair o leite e ela fala: pode ligar lá em casa que está chorando. Porque há uma ligação ainda incompreensível entre mãe e filho, que eles, apesar de separados fisicamente, ainda têm uma ligação misteriosa, bonita, entre mãe e filho. Então a carne, os sentidos, o corpo vai sendo a base das nossas emoções. Isso é natural que aconteça, mas o exagero disso vai causar problemas para a gente, porque a gente acaba só gostando do que se relaciona com os sentidos, daquilo que está mais próximo, daquilo que é meu. E o meu passa a ser um problema. A gente faz oração por quem? Pelo que é meu, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelos meus irmãos, meus parentes, no máximo pelos meus colegas, meus conhecidos, meus amigos.
O meu acaba sendo a separação de todo o universo que existe, aqueles que o apego traz até nós. E essa emoção do apego, que é trazer para o ego a emoção, ela vai reduzindo e amesquinhando as nossas emoções. Isso é um problema muito sério e que a gente sente mais na hora da separação. Quando a gente separa de alguém que a gente está apegado, o que acontece? A sensação de perda, de deslocamento, de vazio, de mundo desmontando. Quem nunca viveu isso? Isso acontece classicamente com os seres mais próximos. Eu falo seres porque não é apenas com seres humanos. Hoje em dia você vê muita gente abalada mesmo com o falecimento de animais. Isso mexe com as pessoas. São companheiros que ficam às vezes por 10, 15 anos, mas que marcam a vida da gente. E que o falecimento deles deixa um vazio. Lá em casa a gente fica se perguntando toda hora, um cachorro que já morreu há 4, 5 anos, e a gente fica se perguntando, onde está ele? Será que ele está aí? Você viu ele hoje? Ele, de vez em quando, na fase final da vida, ele ficava se esgueirando nos cantinhos, e ele viveu 19 anos, um poodle é uma eternidade. Se fizer aquela multiplicação por 7, pelo amor de Deus. Então, nós vivemos e vamos, e é certamente natural que a gente vá montando as nossas emoções em cima do apego e dos sentidos. Mas isso é o início da nossa vida. Isso é a fase de bebê. Como disse Paulo nas suas cartas, quando eu era menino, eu agia e pensava como menino. Agora que eu sou homem, eu ajo e penso como homem. Isso não é a cronologia do corpo apenas, é a cronologia do espírito. Como é sentir como criança, sentir como bebê e sentir como homem? O que é a maturidade nos sentimentos? Olha que tema interessante nas nossas pesquisas. Certamente a infantilidade nos sentimentos é aquilo que a gente já falou. Você não vai encontrar um bebezinho com a mão no queixo na praia, meditando sobre os problemas transcendentais da existência. Se existe vida após a vida, de onde eu vim para onde eu vou. Porque o bebezinho pensa em quem? Qual é o tema do bebezinho? Eu. Só tem um tema, eu. Se ele tiver um irmão gêmeo, ele não vai falar assim, não, mame primeiro, depois eu mamo. Ele não vai pensar a respeito de se a mamãe está com problemas naquele momento e não pode trocar a fralda. Se a fralda, se ele está suja, ele vai chorar. Não existe outro tema para um bebê que não seja eu. E isso também é mais ou menos natural, porque se a criança não pensasse exclusivamente na sua sobrevivência, talvez nem nós estivéssemos aqui. Porque o bebê humano é um dos bebês mais frágeis que existe. Você vê um cavalo nascendo, ele fura a placenta e já sai andando, já vê um jeito de começar a mamar. Nós temos a nossa infância e a nossa adolescência hoje durando até os 50, 55, 60, né? Hoje eu já encontrei um amigo meu, inclusive era frequentador aqui da casa, colega de infância, empresário, com filhos já, não estava casado, mas tinha filhos, e eu perguntava, rapaz, você está morando na casa da mãe ainda? Mas ela frita o bife do jeito que eu gosto, ela passa minhas camisas do jeito que eu gosto. Quando que acaba a adolescência? Não dá para saber.
Então a gente vai tendo essa vida de conveniência, essa vida de apego, o meu é que importa, e dificilmente a gente consegue sair desse amor de apego, desse sentimento, dessa afetividade, dessas emoções de apego, para um amor mais sublime, mais desapegado. E isso é muito interessante que a gente consiga ver. Se cada um tivesse uma folha de papel e falasse assim: você ama o quê? Se fizesse uma pesquisa instantânea, eu amo o quê? Assim, surgisse a primeira coisa na cabeça da pessoa, eu surgir respostas as mais variadas. Eu amo o Corinthians. Eu amo comprar sapato. Eu amo pizza. Fala a verdade. As pessoas amam as coisas mais variadas. Se falar a primeira coisa, as pessoas vão falar, não é? A pizza pode deixar de lado. Chocolate, quem sabe, né? Eu sei que ninguém aqui é viciado em chocolate. Espíritas são seres elevados. Diz a música do Titãs: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E a pergunta hoje é: o que você ama? Essa pergunta é muito interessante, porque esse amor excludente, exclusivo, aquele amor do apego, são 7 bilhões de almas encarnadas. Os Espíritos falam que são mais de 20 bilhões de almas afetas ao planeta Terra. E você amando, faz as contas. Faz as contas. Primeiro vamos falar da quantidade. A gente reza, não passa de 30. A gente reza, não passa de 30. E Jesus ama, que é o nosso modelo, talvez dame 30 bilhões. Então a distância que tem entre nós e Jesus. Isso para falar da quantidade. Se for falar da qualidade. E se for falar da qualidade, o que é amor? Porque nós estamos aqui porque nós assumimos a referência existencial que os Espíritos revelaram ser a referência para a Terra. Quem é que Deus colocou para servir a humanidade de modelo e guia? Quem é? Jesus Cristo. Ele é o símbolo do amor. Mas que amor é esse que Jesus pregou e exemplificou? Que amor é esse? Jesus é o guia dos espíritas, é o guia dos católicos, é o guia dos evangélicos. A revelação dos Espíritos fala que ele é a referência espiritual do planeta. Então ele não é só dos cristãos, ele é dos budistas, dos muçulmanos, ele não é só dos seres humanos, ele é referência para os animais, para os vegetais, para os minerais, para tudo que existe na humanidade. Então ele é o nosso modelo. E nos momentos mais inspirados, os próprios artistas chegaram em alguma coisa mais próxima. E é muito interessante você falar de amor pensando nas referências artísticas. Talvez essa é uma palestra interessante também, porque uma concepção de amor que está muito próximo das músicas é aquela: ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. São algumas referências que estão surgindo agora na minha cabeça, mas a música gosta dessa concepção de amor meu. É amor de cerquinha. Você faz uma cerquinha em volta, é meu. A Paula Toller fez aquela música fantástica que mostrava um tipo de amor máximo do apego, né? Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como você vê melhor. Eu quero você como eu quero. Rédea curta. Rédea curta.
Mas Carlos Drummond de Andrade, poeta, um dos maiores poetas da língua portuguesa, pelo menos do lado de cá do oceano, ele tem um poema e um livro que expressa, na minha opinião, magistralmente esse amor exemplificado por Jesus. Como é esse amor desapegado? Como é esse amor que não tem cerquinha? Como é essa fraternidade sem fronteiras? Porque o nosso patriotismo faz com que a gente ame mais os brasileiros, o nosso racismo faz com que a gente ame mais a nossa raça, o nosso sexismo faz com que a gente ame mais o nosso sexo. Fala a verdade, mulherada, vocês quando se juntam não falam mal dos homens? Os homens também. E a gente vai nessa ilusão o tempo todo. O que vale é a minha geração. Os velhos quando se juntam falam mal dos jovens. E os jovens quando se juntam falam mal dos velhos também. Eu não me esqueço de uma propaganda de um banco. Não vou falar que é o Itaú, porque vocês vão falar que eu estava fazendo propaganda. Então, de um banco que aparecia um pai e uma mãe na frente do computador com aquela cara de trouxa. Um olhava para o outro e não sabia. Aí um deles descobriu a solução do problema deles. Juninho! Aí o Juninho veio, desceu a escada, apertou um botão e fez aquela cara que todo mundo já recebeu de um sobrinho, de um neto, de um filho. De novo, pai! Então nós somos chamados a um amor desapegado, a uma fraternidade sem fronteiras, a um amor limpo, mas nós ainda temos esse amor de ego, de apego, do meu. Tem uma frase antiga do interior sobre a iniciação sexual ou a vida sexual dos filhos, que fala assim: cuide das suas cabras porque meus bodes não surtam. Isso quer dizer o quê? Os meus filhos é que interessam, especialmente as filhas dos outros se viram. Isso fala muito do nosso tipo de amor que nós temos praticado. E quando Carlos Drummond fala amar, verbo intransitivo, ele nos chama a um tipo diferente de amor, que na minha concepção é o amor trazido por Jesus. Quando ele pergunta assim, você ama o quê? Quando a gente pergunta você ama o quê, a gente deveria perceber que só essa pergunta já é uma subversão do amor. Porque amar não é alguma coisa, não se ama alguma coisa, amar é um estado de espírito. Eu amo, eu não preciso amar os meus filhos, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Aliás, Jesus, quando veio fazer uma palestra aqui no Semente, não é bem assim, mas o que fala no Evangelho é que ele estava fazendo sim uma palestra, ou seja, falando da Boa Nova para um conjunto de pessoas. E veio alguém e falou no ouvido dele: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem me falar. E ele olhou para a pessoa e falou assim: a minha mãe? Os meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A gente ouve uma passagem dessa e fala assim: o quê? Deu apagão? Jesus? Alzheimer? O que foi? E ele fez assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A minha interpretação dessa passagem é que os evangelhos já tinham dado muitas dicas que os irmãos de Jesus não compreendiam a missão dele na terra. Faziam de tudo para trazê-lo de volta para o bom senso. Porque fala a verdade, fala a verdade. O projeto de vida de Jesus, se fosse para o teu filho, o que você acha? Não trabalha, não tem uma casa para morar e fica andando com um monte de cara tão pobre quanto ele de um lugar para o outro. Tu acha que isso é a alegria de uma mãe? Não é. E os irmãos dela, na minha interpretação, os irmãos dele quiseram ir lá para dar uma chamada de atenção. Escuta, vem aqui, rapaz. Vai trabalhar ou não vai?
Porque todos nós aqui mantendo o pai e a mãe, e você nada. Você não traz dinheiro para casa, você não faz. Bom, imagina. E Maria, como toda mãe, sabendo que os seus filhos iam fazer com Jesus, ela falou: eu tenho que ir junto. Eu tenho que ir junto para desapartar. Porque eu sei que boa coisa não vai acontecer. E ele ali deixou junto o que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fizeram uma análise de família biológica e família espiritual. Nós somos filhos de quem? Vocês são filhos de quem? A resposta é: depende. Pela carne nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Pelo Espírito nós somos filhos de Deus. E sendo todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E disso decorre que a nossa família, que o nosso apego, que o nosso sentimento, que a nossa emoção deve estar destinada a quem? Amar, verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que faz com que o verbo não esteja ligado a nada. Tipo assim, chover. Chover o quê? Chover é chuva, não precisa falar chove chuva, só a música me fala chove chuva. Chover é chover, é um verbo intransitivo. Amar, segundo Carlos Drummond, é um verbo intransitivo. Quem ama, não ama alguma coisa. Quem ama de verdade, simplesmente ama. Não é lindo isso? Eu acho uma coisa fantástica pensar assim. Está longe, mas é uma coisa fantástica da gente conseguir desapegar, conseguir desfocar e simplesmente ter um amor no estado de espírito. Aquele estado beatífico que os santos possuem, que os iluminados possuem em seu êxtase. É para isso que a gente está vivendo, é para isso que a gente está existindo. E por falar em santo, quando a gente pensa esse tipo de amor, eu me lembro muito de São Francisco, que olhava para as coisas e falava: meu irmão. Você já viu alguém? Fala a verdade. Você já viu alguém falar assim: minha irmã cadeira? Já ouviu falar alguém? Minha irmã cadeira? Minha irmã Pilar. Não, é meu irmão. Pilar é masculino. Meu irmão Pilar. Meu irmão relógio. Alguém já ouviu falar isso? São Francisco. São Francisco considerava irmãos dele e vivia e se referia às coisas do mundo, além dos vegetais e dos animais, como irmãos. Um filme muito famoso sobre a vida de Francisco tem o nome Irmão Sol e Irmã Lua, porque ele se referia a tudo na vida como irmãos. E quando você raciocina na essência, você descobre: não é loucura. O maluquinho da Úmbria de Assis, ele estava vivendo na essência. Ele estava sendo um modelo de essência. Os Espíritos revelaram no Espiritismo que a nossa trajetória existencial vai do átomo ao arcanjo. Olha que novidade interessante. Você já foi um átomo, núcleo, um eletrãozinho em volta. Nós já fomos átomos. E talvez mais assustador e revelador que isso, nós um dia seremos arcanjo. Mesmo com todo o primitivismo, todos nós um dia seremos arcanjos. Serial killer, Adolf Hitler, todos nós estamos destinados a ser arcanjos. Então nós somos irmãos de carne das coisas. De carne. O átomo que tem nesse chão, nessa cadeira, no pilar, no relógio, são átomos, no fundo, iguais aos nossos. E nós somos deuses de um universo, que é o Deus. Nós somos deuses dos nossos corpos, das nossas moléculas. Elas são regidas pela nossa vibração mental. No trabalho da fluidoterapia aqui, muitas vezes nós somos instruídos a conversar com as nossas moléculas, porque a autocura é um ato onde você vai conversar com o teu corpo e vai falar: escuta, meninas, vamos, não desanime não, não desanime não. Quem tem um câncer tem
umas moléculas que acharam que vão ficar grandes, melhores que todas as outras e vão comendo as outras. Se as outras não vão acordar e falar, escuta, não dê moleza não, vamos ali, porque senão vai ficar feio o negócio. Nós somos deuses de um universo de bilhões de seres, chamados moléculas, e dentro das moléculas, os átomos. Essa visão muito maior, essa expansão de ponto de vista, é o grande ganho que a religião pode te dar, que é espiritualidade, mais que a religião, que é a espiritualização. Gosto muito de uma frase de Emmanuel, se não me engano, na introdução de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que fala que muito mais que espiritismo, a humanidade precisa de espiritualização. Eu acho maravilhoso isso, porque não é o espiritismo que vai determinar se a pessoa está crescendo, é maior ou menor, é a espiritualização. Uma pessoa sem religião, uma pessoa de outras religiões pode ser muito mais espiritualizada, será, certamente, em todas as religiões, tem gente mais espiritualizada do que nós aqui, porque a espiritualização não está no rótulo, né? Está no conteúdo. Então nós somos convidados a espiritualizar o nosso amor. Mas como, Maurício? Como nós vamos sair do amor egoísta, do amor exclusivo, do amor de apego, para esse amor verbo intransitivo, esse amor que Jesus exemplificou? Qual é o caminho? Aí Jesus foi exemplar em falar para a gente um caminho que coincide com o que a ciência nos coloca como um grande exercício de espiritualização do amor, que é colocar-se no lugar do outro. Isso, segundo a psicologia, é chamado de empatia. Na espiritualização é chamado de compaixão. Compaixão é tudo que é é mudo, é de ambos os lados. Então, compaixão é sentir junto com outra pessoa. Quando você sente, se coloca no lugar do outro, você está sentindo junto com ela. Se você não faz isso, se o seu amor não faz isso, nem amor é. Amor sem compaixão não é amor, é enganação. Você diz que é amor, mas não é de verdade. Quando você quer que o outro seja do jeito que você quer, isso é amor? Ah, eu amo a minha mulher, mas eu quero que ela faça o que eu quero. Como assim? Eu amo meu filho, mas eu queria que ele torcesse do meu time. Eu amo, mas eu quero você como eu quero, como disse a nossa filósofa Paula Toda. Então, nós podemos ir gradativamente saindo do castelo do ego para adquirir outros pontos de vista. E o outro ponto de vista que amplia, que expande a vida de um homem é buscar como pensa uma mulher. Ou tarefa difícil. Ou tarefa danada. E a mulherada entende como pensa um homem? Ou tarefa difícil também. E as gerações. E a gente se colocar no lugar dos japoneses e tentar entender a cultura dos japoneses e com isso crescer. Essa é a causa de os espíritos terem falado a caridade ser o cerne do nosso crescimento espiritual. Porque cada vez que você vem para a encarnação, você tem uma lição própria para viver. Você tem o seu conjunto de lições. Mas a cada vez que você consegue se colocar no lugar do outro, só tem caridade, só tem ajuda quando você faz a compaixão. Se não tiver a compaixão, não será caridade, não será amor. Então, cada vez que você faz isso, você cola, você aprende um pouquinho das lições do outro. Então você conversa com uma pessoa usuária de drogas e você vai entender um pouco do universo do que é a drogadição. E você com aquilo expande, você aprende, você sai dessa superficialidade que fala o drogado é vagabundo. Ou toda mulher é isso, ou todo homem é aquilo, só muda de endereço. E a gente vai saindo da superficialidade e aprofundando mais, e tendo condições de crescer, expandir o nosso universo, expandir o nosso amor. Hoje nós viemos fazer essa homenagem ao sentido da vida,
a Jesus Cristo, aos principais artistas que perceberam esse amor no seu sentido mais profundo. E, para quem entender assim, a gente é convidado por Jesus a colocar no nosso horizonte, na nossa bússola, perceber que a terra está escura, que a tempestade é terrível, que os raios são fortes, que as ondas ameaçam cair, fazer afundar o nosso navio. Mas tem lá no horizonte, deixado por Deus, um farol de amor, que diz pra gente qual é o sentido da vida, para onde eu devo tocar o meu barco, qual é a razão da gente desenvolver todas as nossas relações e as nossas experiências. Nós viemos aqui para amar, e para amar cada vez mais desapegado, cada vez mais se colocando no lugar do outro, buscando ângulos diferentes de entender e ver a vida. É por isso que é bom amar animais, é por isso que é bom amar plantas, é por isso que é bom amar pessoas diferentes da gente, amar outras raças, outros sexos. E com isso eu não quero falar nada contra quem gosta de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. É ótimo a gente quebrar preconceitos e expandir a nossa mente. É essa solidariedade. Quando Jesus falou, haverá um só rebanho, um só pastor, porque nós somos filhos de Deus, irmãos, não só da humanidade, mas do universo. Assim seja. Muito boa noite.